Ora então, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 12. Hoje vamos falar sobre o famoso treino Z1, Z2, que se fala bastante que é preciso fazer na pré-época e vamos desmistificar um bocadinho isso, porque, começando já pelo princípio, o Z1, Z2 não é importante só na pré-época, é importante durante todo o ano. E vamos tentar perceber, tentar explicar-vos, para vocês entenderem como é que esse treino potencia os vossos resultados, como é que esse treino pode potenciar a vossa evolução ao longo da época nos vários segmentos e porque é que é importante fazê-lo nas 3 disciplinas e como o fazer. Ora, este episódio surgiu na sequência de muitos alunos nossos nos perguntarem muitas vezes mas como é que eu a andar ou a treinar em Z1, Z2, como é que eu depois vou conseguir chegar às provas e andar mais rápido? E como esta questão surge muitas vezes, as pessoas acham que por treinar em Z1, Z2, que depois não vão conseguir andar mais rápido lá mais à frente. Por esse motivo nós decidimos falar um pouco sobre este tema e sobre a importância do Z1, Z2 e que já que vamos entrar agora aqui numa fase de base, de preparação, onde ele também é muito frequente, mas não só, decidimos então abordar este assunto. Qual é que será... Porque é que este treino de base, de Z1, Z2, nos vai fazer andar mais depressa lá à frente? Antes de mais, é importante perceber o que é o Z1, o que é o Z2 e em que escala de treino é que nós estamos a enquadrar. Porque às vezes vocês leem as coisas e é importante saberem o que é que estão a ler. Se vocês forem ler algo que diz manter um Z2 alto durante 20 minutos e tiver a falar numa escala de 3 zonas, LT1, LT2 e acima de LT2, é uma coisa. Se for Z2 na escala de 5, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, é totalmente diferente. Portanto, quando vocês leem algo, antes de tirarem logo conclusões, percebam onde é que está enquadrado essa referência que estão a falar, ok? Se eu vos disser assim, não passes do Z2, mas eu estou-me a referir ao modelo de 3 zonas, é uma coisa. Se eu digo não passes do Z2 ao modelo de 5 zonas, é uma coisa completamente diferente. O Z1, Z2 não significa andar a pastar. E aqui começa a grande divergência. O que é que eu quero dizer com isto? Quando se diz a um atleta, olha, vais fazer 3 horas de bike, os primeiros 20 minutos Z1 e depois mantém o Z2. Um Z2 de ciclismo durante 3 horas seguidas, vocês vão perceber que é um treino que se torna... Não é difícil, mas que começa a criar moça. Porque, basicamente, o Z2 é o vosso ritmo do Ironman. E vocês, ao fim de 3 horas na bike, vocês ficam cansados, não ficam? Portanto, o treino Z2 não é assim tão fácil como se julga. E o grande erro, que as pessoas não entendem, e há aqui uma linha ligeiramente ténue, que é o Z2, que já é Z3, e o Z2, que é passear. E depois vocês vão ao fim de semana e fazem, olha, pessoal, é para fazer um treino Z1, Z2. O que é que eu quero? Quero um ritmo leve, tranquilo, mas não é passeio. E a maioria dos atletas o que faz é 2 coisas. A primeira, faz um Z1, Z0, anda 1 hora, 1 hora e meia, para tomar café e depois faz mais 1 hora, 1 hora e meia, mas sempre ali o ritmo a pastar ovos. Aquilo é conversa, nem passam do Z1. Ou então fazem o oposto, estão ali num Z3, quase Z4 e dizem, mas eu estava-me a sentir bem. Claro, é o famoso sweet spot, tu sentes-te bem, sentes-te a transpirar, não sentes no limite, acabas o treino forte, mas isso é um sistema energético completamente diferente. Não quer dizer que seja errado, mas não é o que é pedido. É preciso entender que uma coisa é um treino de sweet spot, outra coisa é um treino de Z2. E o Z2 tens margem para estares ali a transpirar, fazer um treino muito agradável, chegas ao final, não chegas demasiado cansado e estás a trabalhar o teu nível aeróbio, o teu aeróbio base. Portanto, muita atenção no treino Z2. Isto é um dos princípios base de diferenciação e que te faz evoluir. Se tu treinares realmente no teu Z2, estás a criar uma base aeróbia muito forte, que te vai dar uma sustentabilidade grande para quando começarmos a pôr intensidade em séries longas, tu teres capacidade de aguentar ritmos fortes durante mais tempo. Segundo, vais estar a trabalhar o teu corpo a utilizar a gordura como fonte energética, como substrato energético. E isso é muito importante quando começares a entrar no sistema glicolítico,
teres também ajuda de gordura para te dar mais combustível na intensidade. Portanto, já te dei aqui 2, 3 pontos muito importantes que te vão ajudar a seres melhor atleta. Porque se tu conseguires ser mais económico durante mais tempo, principalmente na longa distância, é muito importante. Alpha Ironman e Ironman é muito importante tu ser sustentável a nível energético, tanto na natação, como na bike, como na corrida. E agora, falando disso, onde é que tu medes essa sustentabilidade? Testes muito fáceis. Pegas no rolo, olha, natação. Se nadares sempre na mesma piscina, à mesma hora, que não haja hidroginásticas nem nada disso, nadas 800 metros, 1000 metros, 2 ou 3 vezes, num ritmo aeróbio baixo, tal Z1, Z2. E tu vais ver que ao passar de 8 aulas, 10 aulas, estás a nadar à mesma frequência cardíaca mais rápido. Ok? Portanto, isso aí é uma amostra de adaptação e de eficiência energética. Segundo, no ciclismo, metes uns watts, estás no rolo, fazes meia hora naqueles watts, que seja com frequência cardíaca, cada um há de ser a sua. Imagina, para mim, os 115 batimentos cardíacos, e ao longo das semanas eu vou ver que a 115 batimentos cardíacos aguento mais watts. E na corrida a mesma coisa, vais para uma estrada flat, que não tenhas muito vento, metes a mesma frequência cardíaca e tu vais ver que, passado das semanas, que estás muito mais eficiente naquela frequência cardíaca. E só com isso tu vês o quanto já estás a evoluir treinando o Z1 e Z2. Tu tocaste aí em 2 pontos que eu também queria reforçar. Quando falaste na volta de fim de semana, da malta ir no Z2, e depois há uma questão muito importante, que é um treino de Z2 ou Z1, muitas vezes a malta, quando está numa descida, deixa de pedalar, não é? E isso é que torna a questão, o jogo do treino mais ou menos eficiente, não é? Porque se tu fizeres um Z2 e na descida continuares a fazer Z2, é totalmente diferente o teu desgaste no final da volta do que se andares Z3 a subir, Z0 a descer e por aí fora. Outra questão que também gostava de falar, que é, ou seja, vocês não esperem, ainda hoje de manhã nós tivemos uma reunião e falámos sobre isto, que é, a malta espera fazer 2 semanas de Z1 e acha que já está na semana a seguir já está mais rápida. O Z1 e Z2 requer trabalho e horas de acumulação desse trabalho para nós começarmos a ver resultados lá à frente. Não é, faço 2 semanas de Z1 e Z2 e na terceira semana estou à espera de ser mais rápido. Isso não vai acontecer, malta. Isto requer muitas horas nessa zona, horas de qualidade nessas zonas. Horas reais, não é estarem prescritas. É vocês realmente cumprirem o plano que é suposto fazerem. Imagina, uma semana com 9 sessões de treino, vocês têm 6 de Z1, Z2. No acumular das 2 modalidades. Nessas 6 sessões, vocês só fizeram 2 ou 3, as outras andaram mais rápido ou muito mais devagar, acabaram por não cumprir o objetivo da semana. Depois dizem, mas eu tenho tudo a verde. Tudo bem, mas o que era suposto não foi feito, não é? Suposto não foi feito. E o João, acho que é uma coisa... Pensem assim, vocês estão a construir uma casa, que é o vosso treino de endurance. Se vocês não fizerem uma boa base, umas boas fundações da casa, a casa não vai ter a mesma resistência. O treino Z1, Z2 é basicamente a base do vosso treino. Que acompanha a época toda. Atenção. Exatamente. E muitas vezes, agora pegando na perspectiva de acompanhar a época toda, se calhar estão vocês a perguntar, sim, muitas vezes nós usamos o treino Z1, Z2, principalmente o Z1, como treinos de pôr volume durante a época, sem criar um desgaste para que nós possamos, nos treinos de intensidade, estarmos frescos e sem que tenhamos deixado de fazer horas de treino. Muitas vezes utilizam-se como treinos de recuperação nessas zonas. Mas não se iludam. O treino Z1, Z2, quando aparece como recovery session no dia a seguir ou no próprio dia, metemos mais meia hora de Z2, principalmente na bike, ao fim de semana, fazes as séries e depois tens ali mais meia hora, 1 hora, Z2. Não é facultativo. Uma coisa é facultativo e não tem tempo para fazê-lo, ok? Agora, fora isso, não é facultativo, faz parte da sessão. Queremos acumular volume de qualidade, um volume de trabalho que não nos deixa demasiada moça para conseguirem efetuar o vosso treino no dia a seguir e seguir a semana normal. Porque as lesões e o excesso e o cansaço e tudo isso vem normalmente por falsos Z1s. Vocês andarem a treinar acima do que é suposto e quando chega à altura estão demasiado cansados. Relativamente também ao Z1, Z2, depois acontece muita malta que nós vamos vendo nas redes sociais, etc., que vão escrevendo de treino leve e fazem um determinado ritmo.
E depois nas provas o ritmo que eles fazem ou fazem mais lento do que esse treino leve. Portanto, há muita gente que usa o Z1, Z2 e engana-se. O grande problema, e para a maioria das pessoas não fazerem Z1, Z2, é o ego. Só o ego. Que é o medo, mas alguém está a ver no meu Strava ou no meu Instagram que eu ando a correr a 7,30. E qual é o problema? O que interessa não é o que tu corres nesta fase da época, é o que tu vais correr quando chega ao dia da prova. E se calhar agora corres a 7,30 e quando chegares ao dia da prova fazes uma meia maratona, uma maratona a 5, porque acumulaste horas. Isso é que é importante, malta. Esqueçam o ego. Se quiserem, ponham o vosso Strava privado durante este tempo e não tenham problemas com isso. O ritmo agora não é importante. Uma maneira muito fácil de vocês perceberem, e não me querendo alongar muito neste tema, porque acho que não há muito mais para falar sobre isto, agora fica na vossa consciência o que é que fazem, é vocês fazerem um teste. Façam um teste de lactato, façam algo científico que vos dê as vossas zonas de treino. Ao terem as vossas zonas de treino, é muito simples. O valor que foi definido como limiar anaeróbio, o vosso Z4, como vocês quiserem, ou a linha do LT2, como vocês quiserem chamar, o vosso Z1, Z2 há de andar entre os 70% e 80% desse valor. Se nesse 70% a 80% aparecer lá que é para correrem a 6, ou para correrem a 7, ou para fazerem a 120 watts, ou para fazerem a 80 watts, ou para nadarem a 2,10, ou para nadarem a 2,30, é porque é isso o vosso Z1, Z2. Escusam de estar aqui a inventar e a querer arranjar desculpas, porque eu estava assim, estava assado. Não, é esse o vosso número. E aceitar. Daqui a 6 semanas, com um bom trabalho, vão ver que esse número já vai estar mais baixo, já vão estar mais rápidos, mais eficientes. Ok? Portanto, acerca deste tema, acho que não há muito mais a esmiuçar. Espero que eu e o João vos tenhamos ajudado a esclarecer um pouco mais o que é o Z1, Z2. Ponto alto não é passeio e não é sweet spot. É um treino eficiente que vocês ficam cansados com o volume acumulado dentro da sessão. Vocês têm que fazer, imagina, se vocês fizerem na piscina 800 metros, 1000 metros, tem que ser fácil. Mas quando fazem os segundos 1000, já custa um bocadinho manter aquele ritmo por causa da acumulação. Ok? Se fazem bike, ao fim de 1 hora está fácil, mas ao fim de 2 horas, 3 horas já começa a ficar difícil, dentro dos mesmos watts. Na corrida, idem aspas. Portanto, é um treino que cansa pelo acumular. Se vocês chegarem ao final das 3 horas de bike e sentem-se completamente frescos, é porque tiveram Z0, Z1. Ok? Pronto, é um bocado isso que eu quero deixar. Não tenho muito mais a acrescentar, João. Não, é só mais uma vez alertar para a importância deste tipo de trabalho nesta fase da época e também ao longo de toda a época, porque vocês vão realmente colher frutos lá à frente com este tipo de trabalho e com a boa base que vocês criarem ou não. E pronto, é isto, malta. Espero que a gente vos tenha ajudado neste tema, que é um tema não polémico, mas que muita gente, devido ao seu ego, não consegue andar. Já foi polémico. Já foi mais polémico. Agora tem tudo a ver com o ego. Portanto, deixem o ego de lado, façam um trabalho bem feito façam e façam os testes. Façam os testes, são importantes. Se não tiverem condições para ir fazer um teste de lactato ou de VO2, façam os testes tradicionais que se encontram na net, mas façam um teste para aferir as vossas zonas, é fundamental. Ok? Não vão pela fórmula da idade e frequência cardíaca. Que isso vai dar asneira. Normalmente dá asneira. Façam um testezinho, ok? Tá, muito malta. obrigado. Um abraço. Uma até boa para a semana a todos e cá estaremos. Bons treinos.